Então vamos recebê-lo calorosamente. Bem, boa noite. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Espero que meus convidados dessa curadoria tenham podido abordar seus temas de forma esclarecedora e eu tenho a honra de encerrar esse trabalho, esse módulo, com essa discussão sobre a moral no mundo contemporâneo e a dificuldade de pensar a vida hoje em dia. Bem, nos minutos que me cabem antes das perguntas de vocês, eu começaria dizendo que o homem contemporâneo se vê diante de uma tripla ruptura. De uma certa maneira, o homem contemporâneo não pode pensar a moral à moda dos gregos, também não pode pensar a moral à moda dos medievais e tampouco à moda dos modernos. Talvez por isso ele aceite tão facilmente a alcunha de pós-moderno. Inicialmente, a ruptura frente aos gregos se deve a um ponto de fundamento facilmente compreensível. O pensamento dominante dos gregos partia da ideia de um universo cósmico ordenado, portanto, e finito, onde todos os corpos, todas as coisas teriam um lugar adequado, um lugar natural, como dizia Aristóteles, uma atividade própria e, sobretudo, um telos, uma finalidade que também lhe era própria. De tal forma que essas finalidades, concatenadas entre si, organizadas e dependentes umas das outras, permitiam o bom funcionamento do todo universal. Assim, essa perspectiva de teoria, de contemplação do divino, apontava diretamente para uma ética, uma vida boa, que era uma ética de ajuste, de adequação, de posicionamento. A ética dos gregos é uma ética, portanto, de dependente de encontrar o lugar natural, seja das coisas da natureza, seja da nossa própria existência. Em outras palavras, para viver bem, seria preciso viver no lugar certo, fazendo a coisa certa e alcançando a finalidade adequada. Então, é claro que a tarefa de investigação da vida boa para os gregos era uma tarefa difícil, mas tranquilizada pela existência de um universo que garantia muitas informações e a certeza da real existência de um lugar natural e adequado aonde poderíamos nos encontrar e assim permitir ao todo cósmico um bom funcionamento. Partes de um sistema, tínhamos apenas que achar o nosso lugar natural. Ora, naturalmente, o resto da natureza nunca teve essa preocupação. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, tal como só poderiam fazer. Esses já estão no seu lugar natural. E como prova, a felicidade. O vento até assovia, às vezes, tão feliz que é. Não pode errar, não pode viver errado. Já está no lugar certo. Já a vida humana, com 360 graus de possibilidades de existência, não garante de antemão, a priori, uma vida adequada. É preciso buscar esse encaixe, esse ajuste no quebra-cabeça do todo universal. A tarefa é difícil, mas bastante possível. Ora, evidentemente que dentro dessa perspectiva faz todo sentido uma concepção eudaimônica da vida. Em outras palavras, uma concepção em que a felicidade é a grande finalidade da vida. Seria, de uma certa forma, o ponto de tangência
de todas as nossas finalidades. Claro, cada um de nós é singular e, portanto, cada um de nós deve mesmo levar uma vida singular, respeitadora da singularidade do ser. Porém, existe um ponto de tangência entre as nossas finalidades que, de uma certa forma, explica o ponto de tangência do nosso ser na humanidade. E esse ponto de tangência é a eudaimonia, traduzida de forma capenga por felicidade. Prefiro eudaimonia mesmo. Vida soberana, vida que vale por ela mesma, vida que esgota nela mesma a sua razão de ser, vida que não precisa de nenhuma outra para se justificar. E assim os instantes existenciais serão eudaimônicos quando se bastarem, quando se justificarem por eles próprios, tal como eu espero esteja sendo o nosso encontro. Ora, nesse sentido, uma aula eudaimônica seria, por exemplo, necessariamente inútil. Uma aula eudaimônica seria necessariamente uma aula, abro aspas, que não serve para nada. Porque justamente a eudaimonia é a soberania da vida. E uma coisa que serve é servil. De soberana, nada tem. Nessa perspectiva, então, a busca da vida eudaimônica depende de um certo encaixe no todo universal, mas a garantia que temos é que, uma vez encontrado o nosso lugar natural, uma vez achada a nossa finalidade natural, a eudaimonia é uma decorrência automática. E a vida, assim, fará sentido a cada instante adequadamente vivido. Ora, por que razão não podemos mais pensar assim? Agradável que é pensar assim, ameno que é pensar assim. Não podemos pensar assim porque a revolução cientista, sempre os cientistas, de uma certa forma, frustraram esse panorama idílico com a denúncia de que o universo não é finito, não é organizado, não há lugares naturais, não há finalidades a priori definidas para você e, portanto, não temos um lugar aonde nos encaixar. Não há um lugar certo para amarrar o burro. Não há lugares a priori definidos como adequados. O todo não é finito e muito menos organizado. E, portanto, o universo de nada tem de cósmico, é mesmo caótico, um universo infinito de forças e energias que se entredevoram, um universo que não tem sentido nem direção, e muito menos lugares para nós nos instalarmos. Você me olha e diz, puxa, ficou muito mais difícil, mas não tenha dúvida. Naturalmente, poderíamos conceber que Deus nos ajudasse. Afinal de contas, uma instância que nos transcende poderia nos indicar uma missão. No lugar do universo, cósmico e organizado, um Deus que o criou. No lugar do nosso telos, da nossa finalidade natural, uma missão. Uma missão preparada por Deus para que persigamos. E assim teríamos nos salvado. O universo, enquanto mundo na filosofia, pode não ser mais organizado. Tudo bem, mas ainda assim temos Deus que nos deu uma missão e uma referência tranquila e amena para que possamos nos achar e encontrar uma vida boa entre tantas as outras vidas que cogitamos e que são inferiores a essa. Ora, eis aí o problema. É que por conta das reformas e contra-reformas, Deus também claudicou, Deus também falta. Não ele mesmo, talvez, mas seus mediadores, seus exegetas, seus intérpretes. A vontade de Deus passou a ser objeto de luta, troféu, como diria Bourdieu. Um troféu disputado numa luta fratricida entre aqueles que disputam a legitimidade pela interpretação das coisas imateriais. A luta pela salvação legítima. E aí, naturalmente, condutas, né, passaram a ser interpretadas do ponto de vista moral diferentemente, contrastadamente. Max Weber explica com tranquilidade: enriquecer para uns pecado, para outros prova da alegria de Deus com você. E aí, perdoem-me, mas avacalhou. Afinal de contas, eu não pauto mais minha vida em função
da vontade de Deus, mas escolho a vontade de Deus à la carte em função da minha vida, das minhas características, da minha situação concreta no mundo. Percebam que Deus também nos faltou. E o homem moderno viveu nesse impasse, sem cosmos e sem Deus, sem lenço e sem documento concretamente. Afinal de contas, que referência agora? Pobre Descartes precisou criar abscissas e ordenadas da mais absoluta arbitrariedade para poder situar um pontinho no universo. Por quê? Porque no universo sem abscissas e ordenadas, nada é situável, nenhuma referência para uma vida que pode ser infinitamente possível. Claro que sem cosmos e sem Deus, só sobrou mesmo a nós. E o homem toma o homem como referência. O homem toma o outro como referência. O homem toma a vida em sociedade como condição primária de definição da vida boa, como condição primária de elucubração sobre como viver melhor. Logo de cara surge alguém, profissional da política, espécie de patrono dos profissionais da política, a dizer, bem, se o negócio agora está na nossa mão, vive bem aquele que se dá bem, ou aumenta o próprio poder. Maquiavel, assim, respondendo ao príncipe, permite que alarguemos sua proposta, e toda e qualquer conduta será boa se alavancar a potência, aumentar o poder, a prerrogativa de fazer advir os desejos daquele que age. Naturalmente, você olha e diz, puxa, mas nesse esquema o outro é apenas meio do próprio poder. E Maquiavel tranquiliza você. De qualquer forma, gostando você ou não, é assim que acontece. Talvez Brasília seja muito explicável por Maquiavel, mas não tenho certeza que Maquiavel explique tudo. Afinal de contas, talvez haja a remota possibilidade de que nossa conduta seja definida por uma outra razão que não a busca sanguinária da própria potência. Surgem os utilitaristas, que vão concordar com Maquiavel, a ação não vale por ela mesma, vale pelos efeitos, mas o bom efeito não é aumentar o próprio poder, é alegrar o maior número. Proposta mais interessante, proposta digna de uma responsabilidade social no mundo corporativo. Naturalmente, sempre caberia perguntar, e o menor número entristecido? O que eu faço com ele? Posso matá-lo, por exemplo, como fizeram alguns? Já que não importa a sua tristeza, eliminemo-nos de vez. Afinal de contas, a maior número ficará ainda maior, reforçando a tese. O utilitarismo esbarrava em dificuldades, porque como toda proposta consequencialista, ficava muito evidente que os efeitos de uma conduta não dependem completamente de quem age. Como seria justo julgar alguém pelos efeitos, se os efeitos dependem de tantas outras causas que transcendem aquilo que pretendia o agente? Kant é quem elaborará, então, a resolução de todos os problemas morais na sua ótica. O fim da crítica da razão prática é absolutamente inquestionável. E aqui acabou o problema da moral. Sabemos que, infelizmente, talvez, ele não tenha tido razão. O imperativo categórico não se satisfaz do maior número. É preciso todos. É preciso que a minha conduta seja repetível por qualquer um. É preciso que a minha conduta seja conhecível por qualquer um. Apreciável por qualquer um. Em outras palavras, passa a ser qualquer um o critério. A lei que preside a minha ação, a máxima, o critério a partir do qual eu defino a maneira que vou agir, bem, este critério poderá ser repetido por qualquer um. E o imperativo categórico, claro, vê na questão da verdade e da mentira o seu problema maior. Infelizmente, Kant talvez tenha exagerado e a proposta universalista nos leva a autênticas barbaridades no mundo concreto, no mundo da praxis. Não mentir como imperativo categórico leva a absurdos que, na hora dos debates, poderemos exemplificar. Ora, chegamos no século XX sem uma resposta.
Chegamos no século XX sem uma solução. Continuamos com o problema, não temos cosmos, não temos Deus, só temos uns aos outros e temos que definir uma maneira de articular nossas existências para viver da melhor maneira possível. Naturalmente, a ideologia dos direitos humanos, por exemplo, nasce dessa necessidade. Mas como traduzir isso numa filosofia moral concreta? A última resposta, objeto mais definitivo da minha fala aqui, atende pelo nome de ética nas relações. Alguns denominam isso de contratualismo moral. Pediria então a atenção dos senhores, não é difícil. Afinal de contas, o que se pretende aqui é assumir que critérios universais nunca deram certo. A busca de critérios universais sempre fracassou. E, portanto, vamos tentar uma moral que não seja bárbara, que não seja o simples respeito dos apetites do nosso corpo, porque senão não haveria necessidade de refletir sobre nada, bastaria conservar o estado de natureza, uma moral assim mesmo, mas sem pretensões tão ambiciosas, tão universais. Ora, a ideia é, as relações intersubjetivas são o quadro adequado de definição do certo e do errado. Em outras palavras, relações concretas de duas ou mais pessoas, que quando agem geram expectativas, acabam sendo o quadro material único possível em que nós, legisladores da própria existência, definiremos aquilo que podem esperar de nós. Através do nosso próprio comportamento, contamos aos outros, comunicamos aos outros o que podem esperar de nós e o que, sobretudo, podem ter certeza que não faremos. De uma certa forma, a ética se torna mesmo uma questão de comunicação. Afinal de contas, é agindo e sendo observado que eu estou informando o mundo os limites do território da minha moralidade. Aquilo que para mim é inegociável. Aquilo que para mim é inegociável mediante qualquer contrapartida, mediante qualquer oferta de reciprocidade. Naturalmente, quando eu me manifesto, eu permito a que todos tenham uma ideia dos critérios que presidem a minha conduta e possam esperar uma certa coerência prática no seguir de uma relação. Ao manifestar-me e ao propor uma coerência prática, eu dou a todos aqueles que me observam a chance de conservar uma relação ou de descontinuá-la. Não por uma questão ética, mas porque aquele que age, aquele que ali se encontra, recorre a critérios de moralidade que não me interessam. Ora, a condição para que isso dê certo é evidente. A primeira condição é que tenhamos, de fato, liberdade para definir nossas condutas e comunicar nossos critérios de moralidade. Porque se eu estiver coagido, eu estarei informando o resultado da coação de que sou vítima, e não meus próprios critérios. Mas isso não é novidade. Sempre soubemos que sem liberdade não há moral. Mas além desta prerrogativa de poder definir a própria existência e com isso informá-la a quem quer que queira se relacionar comigo, há ainda outra condição. Aquilo que poderíamos chamar trivialmente de sinceridade. Uma espécie de transparência entre o que eu digo e o que eu pretendo daquela relação. Em outras palavras, é preciso que, de uma certa forma, atualizemos os nossos afetos. Atualizemos a maneira como o mundo nos transforma. Atualizemos a forma como vamos, de uma certa forma, sendo afetados pelo mundo e afetamos, assim, o mundo em relação. Porque esta atualização é condição para que sempre novas cláusulas desse contrato moral possam ser propostas e mesmo refutadas. Talvez eu pudesse dar um exemplo. Imagine, os senhores, que uma jovem faça a corte a um rapaz, chavequio, e os dois dão início a um idílio afetivo. Nesse idílio afetivo, que pode ter infinitas características, neste concreto que eu estou expondo, um faz crer ao outro que o outro é o monopólio das suas manifestações
eróticas, libidinais. Você é tudo para mim, diz um ao outro. Naturalmente, isto pode ser dito de forma mais ou menos jurídica, já que estamos falando de contrato. Mas você não precisa expressamente dizer, preste atenção, beijo na boca é só em mim. Porque você pode sugerir isso comentando um filme, o comportamento de um amigo, deixando claro o que você espera e o que você não espera. Pois muito bem, nessa nossa relação, o rapaz chega a dizer para a moça que quando contempla outras mulheres chega a passar mal. Só a sua imagem me alegra. Você detém o monopólio da minha potência. No que é, de uma certa forma, aplaudido pela outra parte. Pois muito bem, acontece o inevitável. O nosso herói é flagrado pela moça em ósculo bucal adulterino, atrás de um poste, com um terceiro elemento. A moça olha e diz, você age canalhamente. O rapaz, preparado, espectador assíduo do café filosófico, diz, fundamente, fundamente. A moça sente o baque, imaginava óbvia a sua intervenção, quando o rapaz diz, comecemos pelos gregos, há algum lugar natural que me desautorize esse ósculo? Claro que não. Passemos então para Maquiavel, age bem aquele que se dá bem, posso te garantir que estou agindo bem aos olhos de Maquiavel. Passemos aos utilitaristas, mais generosos com o outro, a alegria do maior número, somos 3, 2 felizes e uma revoltada. Percebam, senhores, o ósculo bucal atrás do poste parecia amplamente justificado. Mas a moça se acrocha na sua postura e diz, você pode ter razão, mas no nosso contrato, na especificidade do nosso contrato, na singularidade da nossa relação, em que comportamentos geraram expectativas e foram interpretados nesse sentido, você age canalhamente. E por quê? Porque teve a oportunidade, uma oportunidade que sempre houve, de antecipar esta cena. Mas todas as vezes que você tomou a palavra para se manifestar, você me fez crer na impossibilidade desta cena. E portanto, esta cena que flagramos ambos, é uma ruptura visceral de propostas de natureza moral feitas por nós mesmos, aquecidas por nós mesmos. E, portanto, dentro desta perspectiva, a sua conduta é intolerável. E foi aplaudida pelo nosso herói. Você, nesse ponto, tem razão. Mas imagine uma segunda situação. Rapaz faz a corte a uma jovem, chaveca, apaixonado que está. Uma paixão típica do Eros de Platão, na falta, né? Platão, uma paixão sem presença, né? Espécie de desejo erótico, daquilo que escapa entre os dedos, uma longínqua miragem, e o rapaz chega na moça e diz, eu te quero. E a moça diz, você não é asqueroso, eu ficaria bem com você, mas quero que saiba que eu estou numa fase de expansão de relacionamentos, estou numa fase de novas descobertas, estou numa fase aberta para a vida. Não sei se me entendem. Tipicamente pós-moderna, de diversificação absoluta dos afetos. E, portanto, posso até ficar com você, mas não espere de mim nenhum tipo de exclusividade. Pois muito bem, este rapaz entristecido tenta a sorte na Loteria Federal, que é por onde corre o sorteio para sair com a moça, e não é sorteado. Entristecido, sai no final de semana e encontra a moça beijando o rapaz do primeiro caso. E o rapaz observa a moça beijando, lamenta aquele ósculo, se entristece com ele, mas não poderá fazer a mesma apreciação que a namorada do rapaz. E por quê? Porque o contrato é outro. O beijo é o mesmo. Eu fiz questão de manter o mesmo beijo. Para
furar de vez com qualquer veleidade objetivista ou imanentista, de que cada beijo tem um valor, porque afinal de contas houve ou não aproximação pélvica, houve ou não manipulação mamilar, houve ou não, não sei o que. Não se trata disso. O beijo é rigorosamente o mesmo, mas o valor moral do beijo, que nele mesmo não tem valor nenhum. Nele mesmo é encontro de matéria com matéria. Nele mesmo é só intercâmbio de perdigotos, ou um agenciamento atômico circunstancialmente inclinado um pelo outro. Nele mesmo é só matéria em fricção. Terá valor moral em função do que foi esperado e pactuado anteriormente. E aí é claro, faz todo sentido a proposta de ética na pós-modernidade de Zygmunt Bauman, recomendo a leitura. Faz todo sentido a proposta de Lipovetsky no Crepúsculo do Dever. Faz todo sentido a reflexão de Maffezoli na crítica da razão sensível. Faz todo sentido uma série de reflexões que tangenciam a moral e que mostram a dificuldade do homem contemporâneo em definir critérios que pautam a própria existência. O que sim há de comum nessas reflexões, e eu peço que me acompanhem aqui, é que toda investigação sobre a vida boa, toda elucubração sobre a vida que vamos viver em detrimento das vidas preteridas, toda vez que temos que fazer uma reunião de pauta da própria existência, definindo a vida de carne e osso em detrimento das outras que não merecerão o estatuto de vida vivida, sofremos. Em outras palavras, se o vento assovia porque só pode ventar do jeito que venta, bem, nós temos moral. E longe de nos regozijarmos, isto é um fardo importante a carregar. Afinal de contas, toda vez que escolhemos uma vida, temos que deixar de lado tantas outras, não vividas, preteridas, e talvez sem saber muito bem porquê. Toda vez que optamos por uma vida de carne e osso, temos que, evidentemente, assistir a um desfile de vidas apenas cogitadas, que permanecerão assim, sem ganhar o estatuto de encontro com o mundo. E, naturalmente, isso não é simples, isso não é fácil. Me lembro de uma aluna que, diante do que eu dizia, me disse: o senhor tem toda a razão. Juro que é a primeira vez em 22 anos eu disse que alguém me diz isso na aula. Entendi perfeitamente. Falei: o que te faz ter tanta certeza? Ela disse: tenho um namorado politécnico, mecatrônico. Ela mesma disse: o senhor pode imaginar o tipinho? E essa moça disse: eu convidei o rapaz para ir comigo ao Juca, Jogos Universitários de Comunicação, em Avaré. Vem comigo, não vou. Vem comigo, não vou. Tem um robô para fazer, não posso ir, etc. Eu fui com as amigas. Sabe como é, não é, professor? Quando a gente vai com as amigas. Honestamente, não sabia, mas ela falou. Chegando lá em Avaré, encontrei muito esporte, mas também muita sacanagem. Perguntei o que ela entendia por sacanagem, e ela disse sexo. Sexo, e um rapaz apetecível, como o senhor diz, de notório capital estético, como o senhor também diz, se aproximou e me propôs uma cópula furtiva. Nesse momento eu lembrei do senhor, professor. Eu disse: poxa, de mim? Que coisa insólita. Não, quando o senhor diz que viver não é simples e que talvez as 10 lições da autoajuda não deem conta da complexidade da existência, quiçá nem 100 lições. O senhor tem toda a razão. A primeira coisa que me ocorreu foi dar. Mas eu logo percebi que eu ia me arrepender. Afinal de contas, eu gosto do mecatrônico e ele não merece isso. Mas se eu não desse, eu iria me arrepender também. Então eu entendi aquela história de que toda investigação moral carrega consigo uma pitada de dor. Discordo da pitada. É um saleiro inteiro, professor. Angústia existencial.
dirão os pós-modernos. Na sociedade pós-moderna estamos autorizados a respeitar o trânsito dos afetos. Não que Spinoza já não tenham dito um pouco isso na parte 3 da ética, sem ser nada pós-moderno. Mas professor, e desde quando o trânsito dos afetos nos dá respostas claras entre dar ou não dar? Se as alegrias e as tristezas se misturam nas opções existenciais que passam pela nossa cabeça? Não é tão simples assim respeitar o trânsito dos afetos. Por quê? Porque toda conduta carrega no seu bojo alegrias e tristezas absolutamente hibridadas, amalgamadas. Não é tão simples classificar as condutas possíveis em alegres e tristes, como se essa categoria fosse fácil de estabelecer. Portanto, naturalmente a moça entendeu tudo. Os senhores talvez estejam curiosos para saber o que ela decidiu. Não perguntei, porque não é o meu papel, e nenhum dos colegas que deveriam ter feito também fizeram. Ficamos sem saber, de qualquer maneira, não importa. Por quê? Porque aquela angústia de ter que decidir entre duas vidas, a única a ser vivida, foi claramente explicada e nos serviu como excelente exemplo. Ora, chegamos num ponto tal que a ética nas relações, ou o contratualismo moral, talvez merecesse também uma crítica. Afinal de contas, dissemos bem que para que nosso comportamento comunique de fato quem somos, isto é, o estado instantâneo das nossas potências de agir, bem, é necessário que de fato tenhamos liberdade para agir. E sabemos bem que a vida no mundo social nos brinda com tudo, menos com muito disso. Em outras palavras, a sociedade, a psicologia social existe para isso. Os coletivos são hábeis em canalizar potências, nos oferecer cenouras a perseguir, troféus a conquistar, e com isso organizar a nossa um pouco caótica libido. Então, evidentemente que aquela condição primária de transparência entre o que queremos e o que dizemos que queremos, entre o que desejamos e o que manifestamos através das nossas ações, nem sempre é possível. Poderíamos, eventualmente, abrir essa discussão abordando a questão dos próprios meios de comunicação, para dar apenas um exemplo de como a sociedade, de uma certa forma, estabelece os limites da nossa reflexão sobre a vida. Os meios de comunicação, que antes de mais nada, nos oferecem uma agenda pública, conjunto de temas sobre os quais podemos discutir com qualquer um. Sem essa agenda pública, ficaríamos circunscritos às nossas tribos, aos nossos redutos de privacidade, a uma existência absolutamente compartilhada e imediatamente observada. Graças aos meios de comunicação, alguns temas são propostos diariamente que autorizam a relação entre pessoas que normalmente não se relacionariam. Naturalmente, essa agenda poderia ser outra. Naturalmente, estamos à mercê, porque a sociedade cobra de nós que saibamos mais coisas do que podemos ver com os próprios olhos. Estamos dependentes de relatos, e a mídia detém a legitimidade, o monopólio do relato da atualidade legítimo, autorizado. Então, de uma certa forma, como dizia Veja em outdoor notório e famoso, leia Veja ou não vai ter com quem falar. É ameaçador, é truculento, é angustiante, é arrogante, mas é absolutamente pertinente. Afinal de contas, se estivermos por fora da agenda pública, estaremos excluídos de um certo espaço público, onde os critérios de moralidade podem, de alguma forma, ser compartilhados no mundo contemporâneo. Portanto, de uma certa maneira, estar a par da agenda pública, dominar os temas discutíveis por qualquer um, é condição de pertencimento. Mas a mídia não nos faz só isso.
ela nos oferece também, ela nos proporciona também, ela nos brinda também com uma certa maneira de interpretar esses temas da agenda pública. Não é só um temário, mas é também uma grade interpretativa e opinativa. Naturalmente, para aqueles que definem a opinião pública como a somatória das opiniões individuais, deveriam reler Durkheim e perceber que se a sociedade é lógica e cronologicamente anterior a nós e é no seu seio que nos constituímos, a opinião pública também é lógica e cronologicamente anterior à nossa, onde aprendemos os valores que temos que usar para ser entendidos. Portanto, se temos opiniões individuais, é em grande medida porque nos servimos dessa polifonia discursiva que se choca conosco ininterruptamente. É porque ouvimos que acabamos nos sentindo autorizados a falar. Portanto, toda a nossa manifestação não é virginal. Toda a nossa manifestação no mundo social não é ingenuamente resultado de um agenciamento atômico pré-estabelecido. De forma nenhuma. Nossas manifestações são socialmente controladas, socialmente revisitadas, até mesmo o discurso identitário, até mesmo o discurso que temos a nosso respeito, até mesmo o que falamos sobre nós, a maneira como nos apresentamos, os valores que atribuímos à nossa própria existência, são, de certa forma, aprendidos no mundo social. Talvez ressignificados por nós, mas não tiramos nada do zero. E, portanto, poderíamos também concordar que grande parte das nossas manifestações é muito mais o resultado de uma trajetória do mundo do que propriamente de uma virgindade ou ineditismo moral que nos apresentaria para quem quer que seja. Ora, essas dificuldades da ética nas relações só são superadas por uma última, que pode comprometer definitivamente essa perspectiva dita pós-moderna de entender a moral. Porque quando duas ou mais pessoas se colocam em relação, é verdade que quando se manifestam, geram expectativas. É verdade que as expectativas podem servir de cláusulas de moralidade. É verdade que isso pode ser assim. Mas o que não é verdade é que essas pessoas estejam em posição de igualdade para pactuar. E, portanto, deixar a moral à mercê das cláusulas contratuais de um contratualismo privado é, de uma certa forma, deixar o lobo tomando conta das galinhas. É, de uma certa forma, assumir que os mais poderosos em relações intersubjetivas farão triunfar a sua legitimidade, o seu capital específico, a sua notoriedade, a sua distinção, para definir ao seu gosto e de acordo com os seus únicos apetites as cláusulas daquela relação. Porque para que o contratualismo moral tenha sentido, é preciso que os copartícipes estejam em pé de igualdade para discutir, para definir de forma livre aquelas cláusulas que presidirão a relação. Ora, sabemos perfeitamente que em qualquer relação, essa igualdade é uma quimera matemática. No mundo da vida, tudo é só singular. E as pessoas dispõem de condições materiais para fazer triunfar seus apetites nas relações que mantêm, até que encontrem alguém mais competente e forte para vencê-los. Perceba, então, que nesse contratualismo que parecia tão atraente, onde as pessoas livremente podiam propor e definir cláusulas, um contratualismo que poderia encontrar em Habermas, por exemplo, a ideia de que deixe todos se manifestarem e o melhor argumento surgirá, esbarra numa observação tipicamente bourdieusiana de que as pessoas têm legitimidades diferentes para falar e estão diferentemente autorizadas para se manifestar em qualquer espaço. Alguns porta-vozes, antes de falar, já são aplaudidos. Por quê? Porque o que é aplaudido não é propriamente o discurso. O valor social do discurso não está no que é dito, mas na posição social ocupada por quem fala. E é por isso que alguns podem falar qualquer coisa, enquanto outros, bem, estes desautorizados, estes despossuídos das condições sociais
adequadas para ser ouvidos, esses participam do grande contrato social como espectadores, talvez como vítimas. Não basta deixar falar, não basta deixar manifestar. No mundo corporativo, não basta café da manhã com o chefe, caixinha de sugestões, quermesse, churrascos, aproximações de elevador. Não basta a garantia que pertencemos todos à mesma família, uma camiseta comum. Não bastam todas as iniciativas típicas da comunicação organizacional para fazer crer numa família. Porque mesmo uma família é um espaço altamente estruturado e hierarquizado, com abissais desníveis de legitimidade para qualquer manifestação. Portanto, entregar a moral na mão do privatismo contratual é muito simpático, mas faria sorrir Maquiavel. Maquiavel diria com certeza: eu não disse. Quem pode mais triunfa seus apetites, quem pode menos acredita ser livre para pactuar. Bem, meus amigos, era o que eu tinha a dizer. Eu espero que essas reflexões sejam apenas o aperitivo para a resposta às perguntas que eventualmente queiram fazer. Muito obrigado. Obrigado. Essa palestra tão apaixonada, passamos para as perguntas da plateia. Pedimos, por favor, para levantarem a mão, serão atendidos na ordem. Por favor, pedimos para serem objetivos, de maneira que a maioria das pessoas possam participar. Obrigado. Professor Clóvis, por gentileza, qual seria essa relação da mídia com a moral contemporânea? É possível uma exemplificação? Obrigado. A pergunta, para os que não ouviram, é a explicitação da relação entre os meios de comunicação e a moral contemporânea. Eu estou absolutamente convencido que dentro da esfera pública em que nos encontramos, os meios de comunicação são garantidores daquilo que os sociólogos sempre chamaram dos laços sociais. Espécie de grude que explica o fato de cogitarmos tudo menos o isolamento absoluto. Ora, quando eu digo que os meios de comunicação garantem esse lien social, esse laço social, eu quero dizer, como disse, que antes de mais nada é porque, como a sociologia da comunicação já demonstra há mais de 30 anos, os meios de comunicação são patrocinadores de uma agenda pública. Eu poderia deixar claro que a agenda pública não é o conjunto de temas discutidos numa sociedade, mas é o conjunto de temas discutíveis por qualquer um numa sociedade. Em outras palavras, aqueles temas que qualquer um pode abordar sem que haja, digamos, estupefação de seu interlocutor. Vamos imaginar que eu entre num ônibus, me sente do lado de uma pessoa que eu não conheça e diga que o meu tio morreu. A pessoa dirá, com muito direito, o que eu tenho com isso? E por quê? Porque eu estou com um tema da agenda privada, conversando com uma pessoa que eu não conheço, existe aí, digamos, um erro de papo.
se você preferir, é o que você chama, esse cara não é bom de papo. Ou seja, ele está usando uma agenda inadequada para o estado daquela relação, que é um estado zero. Então, naturalmente, seria melhor um tema da agenda pública. Aquele que você pode recorrer sem gerar estranheza. Naturalmente, os meios de comunicação são o cardápio ideal para que esta relação comece. E aí, você talvez possa falar, depende um pouco do interlocutor, mas pode falar de futebol, de política, de crise econômica, ou até mesmo, no caso da nossa sociedade, de diversão. O principal tema da agenda pública da nossa sociedade é, sem dúvida nenhuma, a telenovela das 8 da Rede Globo. As pesquisas são absolutamente indesmentíveis. Né? A trama da telenovela é, sem dúvida nenhuma, o principal ponto de discussão e de tangência das relações entre as pessoas. Então você dirá, bom, mas não chegamos ainda na moral. Chegamos sim. Porque comecemos pelo jornalismo. Quando o jornalista define uma pauta, esta pauta é um mundo possível em detrimento de muitos outros mundos possíveis que são preteridos ali. Nem tudo cabe no Jornal Nacional. Razão pela qual existe uma escolha. A ideia de que aconteceu virou manchete, ou o que pinta de novo pinta na tela da Globo, é obviamente falaciosa ou publicitária. Porque não é assim. Não é tudo que ganha estatuto de notícia. Portanto, cabe ao jornalista agir sobre o mundo, reconstruí-lo ao seu modo, servir-se de critérios e de valores que separarão o mundo não noticiado do mundo noticiado. De uma certa forma, o jornal esconde por trás uma grade de discriminação do que importa e do que não importa naquela sociedade. Perceba que nós já estamos no campo dos valores. Os meios de comunicação apresentam diariamente o que importa e o que não importa. Naturalmente que o jornalismo não detém o monopólio. Eu escrevi um trabalho, recomendo até a leitura, ele é divertido. Foi uma pesquisa que eu fiz sobre o programa Grande Família, onde eu transcrevi os discursos e eu os categorizei em função das escolas de filosofia moral, um pouco as que eu citei aqui. Então eu contrastei o pragmático Agostinho e Beissola contra o kantiano Linneu. E você percebe que a Grande Família é um catecismo eletrônico. Você percebe que a Grande Família é um espaço de definição do comportamento legítimo semanalmente apresentado em forma diversional. Portanto, os meios de comunicação talvez não cheguem para você e digam, você deve agir desta forma. Mas ininterruptamente estão apresentando por detrás das suas escolhas uma definição implícita do que importa e do que não importa no mundo. Razão pela qual, como é graças aos meios de comunicação que podemos interagir, como é em função desses temas e desses valores que podemos ser entendidos, que acabamos sem perceber nos servindo muito deles. Talvez pudéssemos chamar isso de uma manipulação ideológica. Afinal de contas, se a ideologia é sempre uma ideia de como o mundo deveria ser, se a ideologia é sempre uma representação do mundo ideal, certamente a ideologia não tem por objeto a natureza, porque a natureza é o que é, e sabemos disso. Mas a ideologia tem por objeto apenas como devemos viver e como devemos nos organizar. Ora, evidentemente que se a reflexão sobre como devemos viver e como devemos nos organizar é uma reflexão ideológica, como deveríamos viver ou nos organizar, é claro que infinitas são as cogitações possíveis. E é da índole da ideologia essa pluralidade. A ideologia não tem a ver com a verdade. Uma ideologia não é certa ou errada. Uma ideologia é uma proposta de dever ser sempre entre outras. Ocorre que toda ideologia busca o seu monopólio. Toda ideologia busca a hegemonia.
toda ideologia não se satisfaz de ser uma proposta entre outras. Talvez por isso, no mundo contemporâneo, no lugar de falarmos de vida de qualidade, falemos de qualidade de vida. Esta inversão, a meu ver, macabra, tira de cada um dos viventes a possibilidade de escolher a vida que quer viver em nome de um programa existencial garantidor de vida boa para todos. Paradigma da qualidade de vida escravizante faz crer que, respeitados alguns critérios objetivos, a vida ficou melhor, de quem quer que seja. E assim alguém concluirá que a vida em Curitiba é melhor do que aqui. Sabe-se lá por quê? Será que baniram a tristeza em Curitiba? Ah, mas lá come-se mais. Posso lhes garantir, a vida inteira comi mais do que devia e nunca eliminei a tristeza da minha existência. O paradigma da qualidade de vida começa com a redução da jornada de trabalho. Posso lhes garantir, só me alegro dando aula. E você quer amputar a minha alegria em nome da qualidade de vida? É quando a qualidade de vida, obviamente, não encaixa na vida de qualidade que você percebe a sua natureza ideológica e dominadora. Afinal de contas, se eu não percebo que a vida melhora com a redução da jornada de trabalho, devo mesmo ser um monstro. A qualidade de vida fala em aproximação com a natureza. Eu, pessoalmente, não gosto de grama. É um direito meu, eu lamento. Eu sei que isso pode chocá-los. Eu prefiro uma sala de aula a uma noitada campestre. É um problema meu, um desvio atômico. São moléculas mal formadas. Então perceba, a cada minuto, o mundo nos bombardeia com palpites. Palpites existenciais. Se você preferir, propostas plurais sobre como devemos viver. E é quase inevitável que sucumbamos. Porque se quisermos fazer triunfar a soberania da própria existência, se quisermos garantir a soberania da definição da própria vida a cada segundo de coisa ontem, mas o Tirso não. O Bial mostrou que ele ficou 24 horas sem escovar os dentes. Nossa! O que estava acontecendo ali? Eu estava conversando com uma senhora que eu nunca tinha visto e que não voltei a ver, lamentavelmente. Eu estava conversando na feira sobre os hábitos de escovação dentária do Tirso. Se você me permitisse, moral é o que disse Sócrates, moral também é o que essa senhora me propõe. É óbvio que eu deveria, para pertencer àquele espaço público, saber daquilo, que Tirso não escova os dentes. Ora, eu lhes pergunto, quem é Tirso? Ninguém. Fazendo o que na casa? Nada. Portanto, ninguém fazendo nada, exibido pelos meios de comunicação, converte-se em tema do espaço público. Tema político, portanto. Tema de interesse de toda a polis. Ora, evidentemente que a reflexão sobre a vida boa, a reflexão sobre a vida boa na polis, passa por esse tipo de situação concreta. Em outras palavras, todo tipo de reflexão sobre o que é nobre e o que não é nobre, o que é legítimo e o que não é legítimo, o que é louvável e o que não é louvável, acaba se esquecendo de que o mundo é o que é. Acaba se esquecendo de que no mundo que é o que é, as pessoas vivem. E que essas pessoas que vivem, todas elas poderiam viver diferentemente. E que em algum momento de suas vidas foram convidadas a esculpir elas mesmas a estátua da própria existência. Foram convidadas a definir elas mesmas a maneira como deveriam viver. Portanto, todas elas tiveram a oportunidade de fazer moral. Todas! Todas elas se serviram de critérios que naquele momento lhes pareceram os melhores para definir a vida de carne e osso em detrimento de outras. Portanto, a reflexão sobre a moral não é a reflexão do discurso de 2 ou 3 sábios, que talvez impressione bem numa sala deste naipe.
mas é a reflexão sobre todas as reflexões sobre a vida. Daqueles legítimos, mas também dos ilegítimos. Daqueles que se fazem ouvir e ler em livros consagrados, mas daqueles que também vivem a vida quase sempre de forma anônima e que, como qualquer um, acabam tendo que definir a própria vida, sempre como qualquer um. Portanto, o fenômeno da moral do mundo não é o fenômeno da produção intelectiva de 3 ou 4 gênios, mas é o fenômeno da definição das existências de um tal ser humano que, diferentemente dos animais, precisa concorrer com a própria intelecção para poder escolher a vida. Aqui Rousseau é fundamental. Vou tomar esta água. Aqui Rousseau é fundamental. Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Leitura certamente já feita e recomendo a releitura. Um gato, diz Rousseau, e o exemplo é dele, que não me acusem desta vez de facilitar demais. Um gato, diz Rousseau, tem instinto de gato, natureza de gato, essência de gato, jeito de gato. Instinto de gato, fiquemos com isso. E esse instinto de gato basta para o gato viver como gato até o fim da vida. De uma certa maneira, o gato será fiel à sua natureza. Ele não tem outra saída. O gato já tem no instinto todas as respostas de que precisa. Portanto, o gato não improvisará, não criará, não arriscará. O gato morrerá de fome do lado de um prato de alpiste. O gato não desfila em escola de samba. O gato não vai à lua. Gato vive como gato desde que existe gato. O gato não se aperfeiçoa. O gato não passa por processo de educação. Por quê? Porque o instinto lhe basta. O pombo, diz Rousseau, também tem instinto de pombo. Vive como pombo. Obrigado. É bom para limpar, não é? Mas a salivação é assim mesmo. O pombo tem instinto de pombo, jeito de pombo, natureza de pombo. E ao pombo basta o seu instinto, fiel à natureza que é. E o pombo morrerá de fome do lado de um prato de filé. Já o homem, bem, o homem tem instinto, tranquilamente. Afinal de contas, quando nasce, busca o seio materno, e não é porque consultou no Google. Fome em recém-nascido. O homem tem instinto. Mas qual é a diferença da vida do homem para a vida do gato? É que para o homem o instinto não basta. Não me pergunte por quê, mas para o homem o instinto não basta. A natureza do homem é fraca, é pobre, é pouco resolutiva. A natureza do homem não dá nem para a primeira semana. O instinto do homem não dá nem para resolver os problemas mais primários. A pequena tartaruga nasce e já está pronta. O pequeno homem nasce... E como custa caro prepará-lo para o mundo. Então é claro que existe um delta, digo eu agora, não Rousseau, mas um delta entre o instinto e a vida. Quando a natureza se cala, ainda há a vontade. Quando a natureza se cala, ainda há a moral. Quando a natureza se cala, ainda há a razão para ajudar a definir a vida. Digamos que nesse intervalo entre o instinto humano e a vida do homem, é preciso que ele o preencha com alguma coisa. E esse alguma coisa é improvisação. E isto é qualquer homem, não é só filósofo, não. A moral é saber prático de qualquer um. O homem precisa rechear a vida com suas próprias deliberações. Pico della Mirandola, numa oração linda, oração pela dignidade humana, Pico della Mirandola diz que somos coautores da própria existência com Deus. Escrevemos a nossa existência a 4 mãos. Se você entender Deus à moda estoica como a própria natureza, isso fica magnífico. A natureza nos dá 50%. E a outra metade, bem, essa cai no nosso colo e cabe a nós mesmos escolhê-la de um jeito ou de outro. Diferentemente do gato e do pombo, o homem improvisa. Come o alpiste. Ele chama de linhaça, parece que faz bem à saúde, permite viver mais.
É gozado como as pessoas dizem que isso permite viver mais, como se fosse uma reflexão indiscutível. E eu sempre pergunto, mas viver mais é mesmo legal? Gozado, visitando os asilos eu não tenho essa impressão. Será mesmo que a vida boa é medida na régua? Ou será que pela primeira vez vamos aceitar a metodologia qualitativa, nem que seja para a nossa própria existência? E que talvez não seja pelo número de dias ou na ampulheta que possamos avaliar a vida boa. O homem come também o filé. Cru, assado, cozido, na porta do estádio. O homem come o gato. O pombo. A secretária, a enfermeira, a ascensorista. O que passar pela frente. Como diz Merleau-Ponty, o homem é capaz de excessos. E esses excessos, longe de serem condenáveis à moda da moral cristã, nada mais são do que o próprio sinal da sua moral, da sua singularidade frente ao resto da natureza. Então, eu sei que eu fui muito além da sua pergunta, mas eu estou absolutamente convencido, em primeiro lugar, que a moral não é assunto de poucos, como a grande maioria pensa. Em segundo lugar, que a moral está presente na vida do homem, mesmo quando o homem não tem a menor consciência deste conceito. E em terceiro lugar, todos usamos critérios para definir a vida boa. E esses critérios nós não tiramos do além. Aprendemos aqui. Aprendemos no mundo. E, portanto, só uma sociologia da moral permite entender da onde é que buscamos os critérios a partir dos quais definimos a própria existência e preterimos todas as demais. Boa noite, Clóvis. À sua esquerda. À sua esquerda, no fundo. Aqui, Não, aqui. Aqui a minha skin é uma esquerda moderada. Meu nome é Felipe Lavinhati, sou editor do site da CPFL Cultura, o www.cpflcultura.com.br. Algumas perguntas chegam agora na nossa transmissão online e algumas perguntas chegaram antes para você. A pergunta que eu vou fazer é do Maurício Ramos, que chegou por e-mail no dia 15. A pergunta dele é a seguinte: nós provocamos a desconstrução da modernidade com suas certezas e ampla crença no poder científico. Mas temos de perceber que o ser humano tem dificuldade de se ancorar no nada, no vazio. Como levar os seres humanos para fora do solo frágil das suas certezas e construções sociais, sem mergulhá-los no precipício da completa anulação de si mesmos? Eu não sei se servem Kaiser, né? O fundamento da pergunta é bastante nietzschiano e, consequentemente, pós-moderno. A pergunta na verdade, qual a moral do imoralista? Né? Em outras palavras, já que desconstruímos tudo, o que é que sobra? Ora, eu então respondo, digamos, no mesmo paradigma. O que nos sobra é perceber que não só não há mesmo gabaritos aplicáveis a qualquer um, e que, portanto, toda qualidade de vida é uma manobra de dominação. Todo e qualquer programa existencial garantidor de vida boa é só uma questão de poder. Mas também constatar que a falta de um gabarito para todos acaba se transformando na falta de um gabarito para nós mesmos. Porque, afinal de contas, como o mundo não sai da frente, somos fluxo, o mundo não para de nos afetar e de nos transformar, aquilo que nos alegra hoje poderá nos entristecer amanhã.
Eu gosto de dar um exemplo. Você está verde de fome e numa rodovia. Aí você para lá numa casa de pamonha. Você come a pamonha e o encontro com a pamonha é um encontro potencializador. Pamonha e você, tudo a ver. A pamonha compõe com o teu corpo um todo divino e magnífico. A pamonha te alegra. A pamonha determina no teu corpo a passagem para um estado mais perfeito do teu ser. Você então comete o erro garrafal de fazer da pamonha um gabarito. E você diz, a pamonha é boa. Esquece de completar, foi boa na virgindade deste encontro. É que temos a tendência de querer repetir as alegrias. Compreensível tendência. Temos a tendência de esquecer que os encontros são inéditos, irrepetíveis, virginais. Temos tendência de esquecer que uma alegria vivida é irresgatável. A recuperação de uma alegria vivida exigiria duas impossibilidades. A primeira impossibilidade é ter o mesmo corpo. E a segunda impossibilidade é encontrar o mesmo mundo. Perceba então que cada instante existencial é revestido de ineditismo. Mas como você busca uma fórmula que te traga um pouco de estabilidade contra esta insustentável leveza, você resolve fazer da pamonha um ídolo. E aí você diz, a pamonha é boa nela mesma. Eu sou um comedor de pamonha. A pamonha é boa para qualquer um. E você não só traz os teus amigos para comer pamonha, você leva a pamonha para casa, você come a segunda pamonha, e você percebe que a segunda pamonha alegra menos. Não satisfeito, porque isso desmente um pouco o gabarito pamonístico da existência, você pede a terceira pamonha. Você começa a culpar o cozinheiro. Alguém diz para você que é uma questão de milho. Na 10ª pamonha você faz uma descoberta. A 10ª pamonha é a fronteira metafísica entre a alegria e a tristeza. A partir da 10ª pamonha, a pamonha começa a agredir feio. Como diz Spinoza, a decompor. E a 20ª pamonha determina a última tristeza. O fim, a abreviação da existência. E você então percebe que o gabarito da pamonha se desmentiu em rápidos minutos. Então nem gabarito para todos, nem gabarito para nós. Mas então qual é a moral do imoralista? Será mesmo que a abreviação da existência é a única saída? Não, de jeito nenhum. Uma vida intensa e sem gabarito. Mas como assim? Se não tem gabarito, como eu vou buscar a vida intensa? Não há propriamente que buscá-la, porque quem busca a vida esquece que já está nela. É o problema da vida desesperançada. De tanto esperar a felicidade, é normal que ela não chegue. Porque a esperança é sempre na ignorância. Desejo na ignorância, desejo na impotência, desejo na castidade. Desejo na ignorância porque ignoramos se vai advir ou não o que esperamos e por isso esperamos. Na impotência porque não conseguimos fazer advir o que esperamos, senão não esperaríamos. E na castidade porque não há gozo, já que é desejo e o que há é falta. E na falta não há gozo. Triste esperança, criança esperança, que de tanto esperar esquece que já começou a viver. Que talvez fosse melhor criança vida, criança amor pelo real, criança mundo, criança realidade, mas não criança esperança. Por que fabricar mais esperançosos quando a vida já começou, se o mundo já está aí?
Então é claro que nesta moral do imoralista, talvez tenhamos mesmo que buscar a intensidade. Uma centelha, uma fagulha. Absolutamente desencapsulada de fórmulas. Uma fagulha que de tão mágica é, não nos damos conta. Não há espaço na mente para constatar, nossa, como estou vivendo maravilhosamente. Porque este espaço é indevido. Quando a vida é boa mesmo, não há por que pensar sobre ela, basta vivê-la. Sabedoria popular diz, eu era feliz e não sabia. Ela tem razão. Porque quando há intensidade, não há por que pensar sobre a vida. Talvez pensemos tanto sobre a vida por falta de intensidade. Se a vida satisfizesse, se o instante vital esgotasse nossas necessidades vitais, não haveria por que cogitar tanto sobre transcendências, mundos possíveis, tantas idealidades, tantas compensações, tantos universais saciadores. Se a vida bastasse, se a vida satisfizesse, se a vida fosse intensa, a reflexão sobre a moral, a reflexão sobre a vida faria menos sentido. Mas essa intensidade, evidentemente, não pode ser fruto de um projeto. Porque para haver projeto é preciso haver fórmula, gabarito. Essa intensidade tem que acontecer. Tem que acontecer na mais absoluta imprevisibilidade, afinal de contas, ela é o resultado do encontro de dois fluxos inéditos, o corpo e o mundo, que não sai da frente dele. Perceba então que respondendo essa pergunta, acho que bem a contento. Talvez, depois de tantas desconstruções, talvez fosse bacana levar a sério que a vida já começou. O discurso da preparação é tão atrativo. Estude isso, estude aquilo. Quando você entrar na faculdade, quando você sair da faculdade, quando você arrumar um estágio, quando você for CIO, depois CPO, depois YKO, depois CPO, depois IFCO, e depois, claro, quando você se aposentar, eu já estou nessa aí. Vou comprar um sítio em Serra Negra. E aí, é claro, esse é o grande problema do aposentado, é o novo quando, não é? Naturalmente seria bacana se percebêssemos que a vida não é quando ela chegar, porque ela já chegou. E dizer que a vida já chegou é a resposta que eu dou a esta tão bem formulada pergunta que me foi feita. Talvez perceber que este momento seja feliz, pelo menos para mim. Estou desfrutando. Voltarei para casa rindo. Não de vocês, mas de mim. Boa noite, Clóvis. Posso falar? Boa noite, meu nome é Sebastião Sanches. Eu estava ouvindo a respeito ligando o que você falou agora a respeito da desconstrução, e eu fiquei pensando nas relações, nos vínculos. Me ocorreu Vinícius, né? Eterno enquanto dura. E assim, o que nos vincula hoje? Assim, porque as pessoas se vinculam, as pessoas são fiéis. Umas mais, outras menos. Mas as pessoas se vinculam. E de alguma forma isso é conhecido ainda como uma virtude, como uma forma valorosa de se viver em sociedade. Então eu queria que você explorasse um pouco esse aspecto, olhando para o real. Né? Aqueles que, eu não vou dizer que são felizes, né? Mas aqueles que conseguem manter uma vida digna juntos. Né? Isso é pós-modernidade ou então é um resto aí que a gente não consegue entender? Né? Que a gente não consegue, que escapa, inclusive, dos discursos, escapa das explicações. Né? E quero fazer também aqui o registro da alegria de ouvir você falar do prosaico, né? Do tomate na feira, da pamonha. Né? Como é bom resgatar a alegria do que é, né? E não do que é do ideal. Né? E eu tenho a impressão que no discurso aparece muito idealizado o ideal. Talvez o ideal sejam esses contratos, né? Mas o real mostra outra coisa.
Bem, obrigado. Obrigado também pela pergunta. Eu vou me concentrar na primeira parte dela. Assumir o fluxo e o trânsito e a impermanência não inviabiliza a relação. O que inviabiliza a relação é não assumir. Porque aí é óbvio, estaremos nos relacionando através de uma expectativa falsa. É por isso que eu insisti na necessidade de atualização dos afetos. É exatamente porque não estamos prontos, é exatamente porque não estamos feitos de uma vez, é exatamente porque a alma imaterial e eterna de Platão, bem, esta não a encontramos com facilidade, que constatamos a nossa transitoriedade, e é nessa transitoriedade que as relações são possíveis, e são até bastante possíveis. Desde que levemos a sério a necessidade dessa atualização. Em outras palavras, eu não tenho por que te amar eternamente, porque esse eternamente falseia a minha natureza. Portanto, eu tenho que te amar com um amor que é o único que eu conheço, um instante afetivo. Talvez por isso, intuitivamente, cobremos dos nossos parceiros que nos digam que continuam nos amando. Porque intuitivamente percebemos que uma declaração de amor em 1934 está caduca. Eu lhe dou um exemplo. Já que você me elogiou pelo prosaico, eu vou... Eu me casei na Catedral da Sé de São Luís do Maranhão em 1998, 10 anos atrás. Quando eu me casei, todas as células aplaudiam o meu matrimônio. Entende isso, não? Eu era um fluxo único e apaixonado. Fui ao Maranhão, porque a família de minha esposa é maranhense, ela também, e eu, enfim, tenho uma família mais transportável. Ela cabe toda num Ford Ka. Bem, depois do casamento, eu fui convidado a trabalhar numa escola onde trabalhei durante os últimos 10 anos, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Lá organizei um programa de mestrado e até dezembro trabalhei lá e guardo muito boas lembranças de lá. Mas o meu primeiro contato foi um convite para dar um curso de marketing político. Eu cheguei e disse, meu amigo, eu agradeço o seu convite, agradeço tanto mais que não entendo nada de marketing político. Eu só posso supor que você queira mesmo a minha presença aqui. Então, por que a gente não faz ética e política? Sei que não tem muito a ver, mas... Ah, tá bom. Mas aí, pensando melhor, eu disse, ética e política pode ficar um pouco pleonástico. Porque não haveria ética na relação com uma cerejeira. A ética pressupõe a polis. E, portanto, por que não só ética? Tá bom, ética! Então, comecei com marketing político e em menos de um minuto saí com ética, feliz da vida. Começou o curso, 2 classes, uma de homens, outra de mulheres, não sei porquê. Acho que é porque teve mais gente. Era um curso optativo, sabe? Abriram uma frestinha da escola, eu entrei. Aí começaram as aulas e eu costumo ter bom relacionamento com os alunos. E depois de umas semanas, um grupo de moças me deu uma camiseta de presente. Estava escrito, eu sou o Pop. Feliz da vida, vesti a camiseta em cima da camisa, continuei dando aula e voltei para casa. Quando a gente é recém-casado, a gente almoça sempre em casa. Questão de comida caseira, não é? E quando eu cheguei, eu me sentei com a camiseta. Eu juro que eu sabia que aquela camiseta não ia prestar, entendeu? Haveria ali um... Eu fiquei de jogá-la fora ou de escondê-la, mas um filósofo não esconde nada de ninguém. Sou muito ruim para coisas concretas. E então eu resolvi conservar a camiseta. Minha esposa chegou, mulher nordestina e apaixonada, feliz da vida, me cumprimentou, sentou-se na minha frente e viu a camiseta. Seu maxilar arrefeceu. Foi o que eu vi. Mas o fígado, o rim também devem ter arrefecido. Ela disse, o que é isso? Eu disse, uma camiseta.
Quem foi que te deu isso? Lembra que tinha aquelas jovens do cabelo? Lembro. Foram as mulheres. Mas que mulheres? Ah, não sei com o nome, mas são esteticamente irrepreensíveis, né? Inatacáveis, são fantásticos. Então, procure um pouco a vida como ela é. Nossa, eu ouvi um discurso feroz. O primeiro grande discurso feroz pós-matrimônio. Até mesmo um discurso contra o ensino privado, veja só. É por isso que eu estudei na Federal. Eu, seguindo Lucrécio, que diz, o adversário sempre cansa, eu esperei, e ele tinha razão. Eu disse, por que não fazemos como Aristóteles? Por que não fazemos como Aristóteles e nos perguntamos como eu poderia ter agido diferentemente? Poderia não ter ido trabalhar, não seja ridículo. Poderia não ter ido dar aula para as moças, não seja bobo. Poderia não ter aceito grosseiramente a camiseta, não seja palhaço. Então eu sei que você queria que eu sumisse com a camiseta. Afinal de contas, isso salvaguardaria intacta a imagem que você tem de mim, objeto real do teu amor. Não pode ser eu, porque eu sou escapadiço. Escapo pelo ralo. Eu sou mitose e meiose. Não posso ser objeto do amor. O objeto do amor tem que ser meio que controlável. É a ideia que se tem do outro. Então é óbvio, você protege essa ideia. E a camiseta faz sangrar a ideia. Faz sangrar a ideia do monopólio. A camiseta entristece. Eu me saí bem, admita eu. Né? Essa história termina muito tempo depois. Eu fui convidado para dar um MBA pela fé em Vitória. E dei 16 horas de ética, 8 no sábado, 8 no domingo, e eu contei a história das camisetas e contei tudo que eu sabia para dar 16 horas. Inclusive biologia, trigonometria, eu incluí tudo. E quando terminou o curso, umas moças, essas de MBA, mais marcadas pelos encontros com o mundo, e o mundo deixa surcos, né? Deixa atrás. Me deram uma mais dignamente, muito dignamente. Quem sou eu para exigências maiores? E aí me deram uma camiseta cada vez mais pop. Vesti a camiseta e voltei. Fui chacoteado no avião, era uma época de alegria no ar, né? Então, me deram boticário, me deram, né? Coisa ali e tal. Normalmente se sorteia, mas cadê o professor Pop? Ele que vai ganhar, o pessoal aplaudiu e tal. Assim. Lá em Congonhas, domingo à noite, pegando as malas, abre o desembarque e eu já mostro. E agora a minha esposa ri. Bom, essa história serve para te responder a questão do relacionamento nos fluxos. Afinal de contas, aonde está o impeditivo? Homeopaticamente, eu fiz ver a ela que a expectativa que ela tinha do relacionamento era equivocada. De uma certa forma, a ética nas relações permite uma correção de expectativas altamente saudável, ainda que com tristezas. Mas são tristezas necessárias. Por quê? Porque é normal, a pessoa tem uma expectativa, uma ideia, uma representação de você e você muda. É preciso que você ajude a pessoa a perseguir, quase que ciberneticamente, você. Sob pena, eu disse a ela, dela continuar amando quem a cada segundo vai deixando de existir. Então é claro que é por essa atualização que hoje eu devo estar na 38ª camiseta. Todas elas são usadas de pijama. Se eu tivesse escondido a primeira, talvez estivesse sempre dependente da ocorrência da primeira para que aquela tristeza toda fosse vivida. É preferível então contar o que acontece. É preferível então dizer ao outro o mundo que nos transforma. É preferível relatar em quem o mundo vai nos transformando, para que o outro tenha a chance de descontinuar a relação. Mais ou menos assim, aquele em quem o mundo te transformou já não é adequado para se relacionar comigo. E não há aí nenhum problema ético. É só uma questão do mundo, é só uma questão de real, é só uma questão de encontro. É o que é. É o real que inviabilizou a relação. Mas se você continua jogando para debaixo do tapete, você o que faz?
só nega a possibilidade de uma adequação. E com isso você condena a pessoa a se relacionar com uma pura quimera, um delírio. Respondi. Legal. Obrigado. Boa noite, Clóvis. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo brilhantismo da palestra e agradecer pelo momento de prazer proporcionado a todos nós. A pergunta é muito objetiva, com base em toda a sua argumentação e levando em consideração, sobretudo, as diversas épocas da sociedade. Hoje, o mundo contemporâneo, o mundo pós-moderno, ele apresenta um solo mais fértil ao desenvolvimento de condutas morais, amorais ou imorais. Obrigado. Obrigado pelo seu comentário inicial. Eu sou forçado a dizer que você está mesmo na extrema direita, né? Aqui. Eu vou evitar a sua categorização para tentar esclarecer melhor. Eu estou convencido que, conforme você deve ter percebido da minha argumentação, que as pessoas não tiram as deliberações sobre a própria existência do nada. E que, de uma certa forma, elas aprendem a viver no mundo em que se encontram. Portanto, é claro que, dependendo da sociedade em que você está, você terá certas inclinações morais e, portanto, tenderá a deliberar de uma maneira ou de outra, e a sociedade que você está conta muito para isso. Ora, o que eu diria para você? Qual é, na verdade, a meu ver, a grande fronteira, né, do mundo que vivemos? Eu vou evitar o pós-moderno, que me parece um jargão absolutamente vazio. O mundo que vivemos para mundos recentemente vividos. O que sim eu acho é que o mundo contemporâneo, a nossa sociedade, ela é mais tolerante frente às nossas identidades. Em outras palavras, até muito pouco tempo atrás, o discurso que tínhamos a nosso respeito, sabe, o discurso que você usa para se apresentar, você vai num bar, não conhece ninguém, a pessoa chega para conversar com você, ela vai querer saber quem você é. Como na hora de dizer quem você é não há nada a dizer, você diz o que você faz. Portanto, a moral é o seu grande cartão de visita. Né? As escolhas existenciais são o seu grande... Eu, por exemplo, digo que sou professor. Isso desperta ternura. Né? Ternura é pena, na verdade. Né? Aí eu digo, professor de ética. E aí as pessoas, nossa! Está faltando. Eu nunca entendi se isso era um incentivo ou uma crítica. Quando eu digo que é na USP, as pessoas costumam pagar a conta. Ora, você percebe que o que você faz, as tuas opções de vida são o teu grande cartão de visita. E de uma certa maneira, toda a sociedade cobra de você uma certa identidade. Você não pode chegar para uma pessoa que você conhece e afirmar, eu sou um fluxo afetivo, eu sou um deixar de ser. O mero fato de estar aqui com você já me transformou. Não tenho a menor ideia de quem sou. Porque não tem como a relação engatar, você entendeu? A outra pessoa só poderá dizer, eu também. E aí acabou a relação. Então você tem que confiar na ilusão da identidade, a ilusão da permanência. Isso é tão sério na sociedade que o direito cobra a identidade. Vai mudar de nome para você ver como não é fácil. O direito cobra. É claro que você faz 40 anos que chama Luiz Eduardo. E você poderia se perguntar, a que corresponde Luiz Eduardo se faz 40 anos que eu mudo? Né? Você mantém o símbolo, mas não para de mudar. Você é fluxo com discursos estáveis sobre si mesmo. E a sociedade
cobra de você. Pô, você não era casado? Mas... Pô, você não trabalhava em tal lugar? Mas agora... Você não gostava de suflê de cenoura? Agora não gosto mais, pô. Então é claro que, de uma certa maneira, a sociedade moderna sempre foi uma sociedade exigente, que sempre aplaudiu grandes permanências, né? Bodas, né? Faz 40 anos que eu faço esse caminho. Há 35 anos eu ganhei esta caneta. Eu estou com essa mulher há 230 anos. Né? E isso sempre foi entendido como motivo de aplauso. Hoje, o mundo contemporâneo, não sei se lamenta tanta permanência, mas, de uma certa forma, tolera melhor que você respeite um pouco mais os apetites do próprio corpo. Nesse sentido, ela é líquida, se você preferir. Se você preferir, fluida, um pouco menos enrijecedora, ela é mais tolerante. Então, por que não aproveitar a deixa social e, de uma certa forma, tentar contar os afetos como eles são, já que o pessoal está disposto a te ouvir? Que tal aproveitar essa flexibilização social, essa liquefação das expectativas e tentar dizer, pô, ontem eu gostava de uma aproximação física com mulheres, mas não sei o que me deu, né? É a hora de... É uma sociedade que te autoriza a sair do armário, da estante... É uma sociedade que, digamos, está disposta mais a te ouvir. Não sei, essas brincadeiras, de uma certa forma, te ajudam a perceber que, para a moral que eu estou, de uma certa forma, propondo, a sociedade contemporânea é a melhor possível. Em outras palavras, hoje você precisa mentir menos. Sabe, o Spinoza, quando fala do suicídio, ele mais ou menos diz o seguinte: de um lado você tem um corpo que é um fluxo afetivo. Do outro lado você tem um discurso, ou seja, um eu semiótico, simbólico, uma definição de si. Ocorre que isso anda descompassado. O corpo não para de mudar. E o discurso sobre si, você não pode acompanhar. Nem que fosse um narrador de corrida de cavalo, você não conseguiria acompanhar o trânsito do teu corpo. Então há um descompasso. Tem horas que esse descompasso é insuportável. E você prefere matar o corpo como forma de proteção da ideia de si. Tá claro? Explicação spinozana do suicídio maravilhosa e fantástica. Olha, meu amigo, a sociedade contemporânea desdramatiza um pouco isso. Em outras palavras, se você ontem se inclinava de um jeito e hoje se inclina de outro jeito, os sociólogos pós-modernos, ditos compreensivos, né? E não é à toa que se chamam assim, os sociólogos pós-modernos aprontam para uma sociedade, de fato, mais compreensiva, mais tolerante e, portanto, mais permeável a esse tipo de atualização progressiva dos contratos morais. Beleza? Obrigado. Você é generoso demais. Tantas palmas só me fazem pensar que a comida estava boa. Bem, posso tomar a iniciativa? Pois não, é isso que... Por favor, depois desse debate, o senhor teria alguma conclusão? Teria. Muitas vezes o quadro desse coletivo pode semear algum encabulamento. Então, há uma possibilidade de que você também tenha uma dúvida chegando em casa. Então, eu gostaria de deixar à disposição de vocês um site onde eu coloco minhas aulas na universidade, minhas aulas abertas. Toda aula que eu dou fica no site uma semana. E depois eu substituo pela aula da semana seguinte. Né? E eu dou aulas às quartas e quintas-feiras. Né?
Então, se você quiser o endereço do meu site, eu adoraria que você o visitasse pelo menos uma vez. É W. Como os outros, né? Depois, espaço ética, sem cedilha e sem acento, tudo junto, né? Fica espacoetica, né? espaçoética.com.br. Naturalmente, ali tem um espaço para você fazer perguntas, comentar essa intervenção, colocar textos, receber meus textos, tudo que eu escrevo está lá, e, portanto, é um espaço de debate bastante contemporâneo e absolutamente gratuito, evidentemente. Então, essa é uma sugestão que eu dou. Eu só poderia concluir essa minha presença aqui dizendo-lhes o seguinte. Eu gosto muito de Spinoza. A definição de alegria de Spinoza é, para mim, das coisas mais lindas que eu já aprendi. Quando Spinoza me conta que a alegria é a passagem de um corpo menos potente para um corpo mais potente, passagem para um estado mais potente do ser, e como esta potência é a nossa essência, passagem para um estado mais perfeito do ser, eu só poderia lhes assegurar que, independentemente de tudo que esse nosso encontro representa na sociedade, eu saio daqui muito mais alegre do que quando cheguei. E eu só tenho que lhes agradecer pela potência. Agradecer-lhes, portanto, pela vida. Porque é disso que se trata viver. Resistir. Resistir ao mundo que entristece. Resistir ao mundo que apequena. Que apequena nosso conatos, nossa potência. E lutar desesperadamente por encontros como esse. Encontros vivificantes, energizantes, que determinam em nós um pouco mais de potência de agir, vontade de potência, elan vital, mas, sobretudo, tesão pela vida. Quando passamos de um corpo menos tesudo para um corpo mais tesudo, é porque estamos no sentido da vida, e aí é indiscutível, ela só pode ter valido a pena. Foi o que aconteceu aqui, para mim, espero que para vocês, pelo menos por alguns instantes, o mesmo tenha se passado. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado, Clóvis, pela excelente reflexão. E na semana que vem iniciamos o módulo, lembramos a todos os presentes, a crise no quarto, os fantasmas da perfeição, com curadoria de Luiz Felipe Pondé, e a primeira palestra da série será a Clínica do Trágico e será abordada pelo próprio curador. Também lembramos que nesse domingo, na TV Cultura, às 23 horas, teremos o Café Filosófico com o tema de Tarzan Homer Simpson. A masculinidade hoje com Sócrates Nolasco. E gostaríamos de só agradecer mais uma vez o nosso brilhante palestrante por saber traduzir tão bem os nossos sentimentos com tanto brilhantismo. Gostaríamos de marcar mais uma vez um aplauso caloroso proporcionado à sua competência. Valeu, obrigado. Obrigado. Boa noite. Eu quero lhe dizer que foi maravilhoso e os seus antecessores, tanto quanto o senhor, nos abrilhantaram e nos enriqueceram. Que bom, que legal, que bom, fico feliz. De Que verdade. ótimo, obrigado mesmo. Tá? São todos meus amigos. Não, ótimo. Fico feliz por eles. Maravilhoso. Que bom. Tchau. Também Valeu. sou casado com uma nordestina. Ah, que legal.